Bom, então eu vou falar um pouquinho hoje sobre a Doc9. A Doc9, na verdade, ela foi criada há 9 anos atrás. Na verdade, foi criada por mim e por mais 2 sócios. E sou dissidente do escritório Siqueira Castro Advogados. Trabalhava na área societária e tributária. E lá pelas tantas, eu me vi com uma quantidade enorme de processos, que não é uma coisa usual para um advogado da área societária ou tributária. E eu fui ao mercado pesquisar quem que poderia me ajudar para gerir a parte de serviços forenses. Então, aí, cópias, protocolos, retiradas, audiências, enfim. E pesquisamos empresas que não nos atendiam de forma satisfatória. E aquilo ali, para nós, começou a virar um caos. E, em função disso, nós tínhamos um problema muito grande para tratar os nossos processos. E aí, então, criamos a Doc9 com o slogan "Saia do caos, venha para a Doc9". O que nós fizemos a pesquisa quando nós chegamos e pensamos em abrir a empresa? Que nós tínhamos no Brasil empresas que gastavam cerca de 124 bilhões em ações trabalhistas por ano, né? E que cerca de 53% desses recursos financeiros eram perdidos com o repasse para escritório de advocacia e advogados correspondentes avulsos. E aí então, em 2009, foi criada a Doc9. Como é que funciona, gente, então, o fluxo empresarial que nós começamos a entender e pesquisar? O setor jurídico de empresa, ele passa suas demandas para escritórios credenciados. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o Banco Itaú, ou mesmo o Santander, qualquer instituição financeira aí de grande porte, tem seus advogados credenciados, e esses, por sua vez, precisam repassar esses serviços forenses burocráticos braçais para ou escritórios avulsos ou então para empresas especializadas. E aí que entra a Doc9. Por quê? Porque a gente entende que nesse fluxo existe uma perda, em primeiro lugar, de dinheiro, porque os setores jurídicos ou mesmo os escritórios não conseguem fazer uma gestão adequada para saber se estão pagando pouco ou muito para os correspondentes. Em segundo lugar, tempo, porque imagina gerir uma rede de parceiros correspondentes, cada um cobrando de uma forma, lidando de uma forma, agindo também de uma forma na realização do ato. Então, tudo isso gera esse caos. E, por fim, informação. As informações que foram disponibilizadas numa audiência ou mesmo numa diligência, elas estão sendo trafegadas, elas correm de uma maneira adequada ou não? E aí a gente acha que esse é o ciclo de perdas enquanto não se usa a Doc9 para gerir a parte de serviços forenses. O que a Doc9 faz, então? Ela faz audiências, faz cálculos judiciais, faz cópias de processos, faz protocolos e faz outras diligências. Aí eu falo aqui retiradas, acompanhamento de oficial de justiça, degravação de audiência, sustentação oral e por aí vai. Como é que nós trabalhamos dentro da Doc9? A Doc9 realiza a solicitação, o cliente realiza a solicitação via nosso sistema, depois nós conferimos e estruturamos esse pedido e repassamos isso para o nosso executor. Depois disso, nós fazemos uma auditoria do que aconteceu e, por fim, nós enviamos a solicitação dentro do prazo previsto para o nosso cliente. Qual é a grande diferença da Doc9 e por isso que hoje nós somos líderes de mercado, realizando mais de 10 mil audiências por mês e mais de 2 milhões de cópias de páginas de processos por mês também. Como é que a Doc9 chegou do zero a isso? Diferentemente de outras empresas que hoje estão no mercado e que simplesmente unem as duas pontas, ou seja, escritórios e parceiros correspondentes, a Doc9 não. Ela é a própria contratada, ela que vai estruturar todo o ato. O escritório de advocacia ou o setor jurídico contrata a Doc9. Então eu vou dar um exemplo aqui que vai se encaixar exatamente nesse fluxo. O nosso cliente solicita informações solicita serviços jurídicos através da nossa plataforma. A Doc9, em primeiro lugar, por exemplo, numa audiência, ela vai fazer a consulta processual. Nós temos robôs que fazem a consulta processual e se os dados imputados na nossa plataforma estiverem errados, isso cai para uma pessoa que faz uma auditoria para ver se aquelas informações que foram imputadas pelo escritório ou pelo setor jurídico estão certas ou estão erradas. Depois disso, nós vamos informar os dados do advogado do preposto que vão realizar a audiência. O escritório vai fazer o documento constitutivo e vai subir dentro do nosso sistema.
A partir daí, nós vamos fazer nova auditoria para ver se aquelas informações, aqueles documentos que o escritório fizer e subir no nosso sistema estão realmente corretos. Feito isso, nós vamos alinhar aquele ato, aquela audiência com o nosso executor. Veja bem, tudo isso depende ainda de mão humana. A Doc9 não quer se posicionar ou como uma empresa tech ou como uma empresa mais de serviço. Não, nós agregamos o que há de mais moderno em termos de tecnologia, agregando também ou alinhando a parte de serviço com o cuidado que uma audiência ou mesmo que uma diligência merece. Então nós repassamos toda a audiência com o nosso parceiro. Esse parceiro ele vai ser treinado, ele vai tirar as dúvidas e dessa conversa nós gravamos um áudio. Esse áudio ele é subido dentro do nosso sistema, vai pelo nosso aplicativo também para o nosso parceiro. Esse parceiro ele é obrigado antes do ato. Nós temos o controle, checkpoints que ele precisa acessar as informações com as orientações da audiência, ele precisa ouvir o áudio e no dia da audiência ele ainda recebe um SMS às 7 horas da manhã dizendo: você tem audiência em tal lugar, por favor, não vá se atrasar. 2 horas antes da audiência, a mesma coisa. Ele recebe o local da audiência, lembrando que ele não pode se atrasar, com um link para o áudio, para ele ter acesso novamente àquela informação. Ele se conecta ao nosso aplicativo e tem que fazer um check-in com no mínimo 40 minutos de antecedência. Se não acontecer isso, ele recebe de fato uma multa e pode ser descadastrado se isso permanecer ocorrendo. Depois disso, ele faz a audiência, ainda no exemplo da audiência, ele faz a audiência, sobe a ata através do aplicativo, nós auditamos essa ata para ver se ocorreu tudo certo. Isso também demanda o trabalho humano, pessoas com conhecimento técnico jurídico, e ainda depois nós encaminhamos isso para o nosso cliente. Hoje, nosso SLA de entrega de ata, ou seja, o tempo que nós demoramos para entregar essa ata para o nosso cliente, está em 9 horas, mas nós temos um prazo de até 24 horas para encaminhar essas informações para o nosso cliente. E economia gerada com tudo isso? A economia ela não leva em consideração só o nosso volume. Por quê? Porque hoje a Doc9, sendo a maior empresa no Brasil a realizar esse tipo de serviço, nós temos uma quantidade muito grande de atos que nós repassamos para o nosso parceiro. Aí nós conseguimos, com certeza, em função do volume, negociar preço. Negociando com o preço com o nosso parceiro, a gente consegue gerar uma economia em toda a cadeia produtiva, chegando na Doc9, depois nos advogados, nos escritórios e, por fim, nos setores jurídicos de empresa. Um escritório, por exemplo, uma empresa seguradora conhecida no Brasil inteiro, que tem uma sede lá em Porto Alegre, com 3 mil solicitações no ano de diligências, teve uma economia gerada de R$130 mil. Isso não são números que a Doc9 dá, são números passados pela própria empresa. Um escritório grande de advocacia, sendo o que eu acredito um dos maiores do Brasil, realizou 35 mil solicitações de diligências com a Doc9 em 2017. Dito por ele, teve uma economia gerada de R$2.800.000. Um escritório de médio porte em Porto Alegre, com 825 diligências realizadas no ano de 2017, teve uma economia de 49, quase 50 mil reais. E por fim, um escritório pequeno, com apenas 154 diligências, teve uma economia de quase 10 mil reais. E por que a gente traz um escritório ou um setor jurídico, cada um em um universo e um contexto completamente diferente? Para mostrar que não importa o tamanho, e se é setor jurídico ou mesmo escritório de advocacia, para qualquer tipo de escritório ou mesmo setor, a Doc9 é um ótimo negócio. Por quê? Porque o escritório que tem 154 diligências, dado o seu tamanho e uma economia de 10 mil reais, isso pode ser mais representativo do que o escritório que fez 35 mil solicitações com a gente e teve uma economia de quase 3 milhões de reais. Nossos diferenciais, algumas coisas que nós fazemos e que outras empresas não fazem. Primeiro, nós temos um sistema que foi desenvolvido através da tecnologia UX, User Experience, uma consultoria para que os nossos clientes consigam trafegar em nosso sistema de uma maneira muito intuitiva, muito clara, o que gera também economia de tempo e dinheiro. Então, nós temos também uma equipe de helpdesk. O que é isso? Se você hoje tem uma empresa, contrata uma empresa dessas techs que apenas unem o escritório aos correspondentes jurídicos, você não tem uma equipe por trás que pode lhe dar atenção, lhe atender de uma forma adequada. Hoje nós temos pessoas treinadas, especializadas para atender o nosso cliente. E o que acontece? Tudo isso gera um protocolo e um helpdesk. Tudo fica acompanhado. Se o nosso cliente não gosta
do atendimento, ele pode avaliar de uma maneira negativa e todos os nossos atendentes têm meta de atendimento para que o cliente se sinta satisfeito de uma maneira ágil e dinâmica por os nossos profissionais. Na verdade, toda a nossa empresa ela tem meta focada no cliente. Desde o CEO, que sou eu, até a linha operacional, todos da empresa têm meta de atendimento e de prestação, uma boa prestação de serviço para o nosso cliente. A cobrança também do nosso serviço é toda centralizada. Os pagamentos todos são feitos sempre no mês subsequente. Os extratos dos nossos clientes são divididos da forma que o cliente bem entender. E aí entra já a parte de jurimetria. Por quê? Porque o escritório pode entender se está gastando mais em qual região, começa a ter um controle muito melhor do que está sendo gasto com essa parte de diligências forenses. E o pagamento, como eu disse, sempre no mês subsequente, gerando também uma economia aí em termos de fluxo de caixa para o escritório. Temos seguros em caso de problema ainda, depois tudo que a Doc9 se preocupa para que as diligências saiam de maneira adequada. Se tiver algum problema, ainda nós vamos cobrir qualquer custo que o escritório tenha até o montante de R$250 mil garantido pela Barclays International Brasil. Outros diferenciais, e o outro diferencial que é muito importante é a parte de seleção de parceiro. Hoje você faz uma solicitação de uma diligência para um correspondente avulso, você não tem a garantia de que realmente ele é um bom correspondente. Por quê? Porque a parte de seleção ou mesmo de cadastro desse correspondente na base do escritório não é o core business, não é a atividade principal do escritório. E a nossa é. Então a Doc9, o que ele faz? Ela faz uma seleção de todo e qualquer parceiro que vai estar dentro da nossa plataforma. Então primeiro a gente faz uma seleção. Se o parceiro quer realizar uma audiência trabalhista, primeiro tem que subir no nosso sistema atas de audiência trabalhista que ele realizou. Certificado de formação na área trabalhista. Feito isso, ele passa por um treinamento. São vídeos institucionais que ele tem que se aprimorar, específicos algumas vezes para clientes, mas também genéricos de como ele deve se portar numa audiência, como ele deve realizar uma cópia, como ele deve manusear o nosso sistema. Depois disso, ele recebe ainda testes para nós verificarmos se tudo que ele aprendeu, de fato, ele internalizou ou não. Se isso não aconteceu, nós vamos descadastrá-lo ou não vamos cadastrá-lo dentro da nossa plataforma. E se tudo isso estiver ok, ele vira de fato um correspondente Doc9 com a segurança que nós precisamos dar para os nossos clientes. Além disso, como eu falei, seleção rígida, comprovação de experiência, entrevistas, treinamentos. Além disso, depois que ele entra na nossa plataforma, aí ele vai ser constantemente avaliado, recebe nota tanto do cliente quanto dos nossos funcionários, e aqueles com as piores notas vão sendo cortados, e aqueles com as melhores notas vão subindo no nosso ranking. Isso permite que cada vez mais, quanto mais tempo a Doc9 tiver no mercado, mais profissionais bons ela vai ter, já com uma seleção rígida e com um tempo de casa que garanta uma nota satisfatória para o atendimento das diligências. Fomos a primeira empresa do Brasil a criar o aplicativo mobile para os nossos audiencistas. Então esse audiencista ele vai ter toda a pauta dele de audiência, se entra alguma urgência ele recebe também, ele pode se posicionar e informar os dados logo, ele pode ter acesso às informações, aos áudios, tudo através da nossa plataforma. Ele se conecta, se conecta ao Waze, ele chega mais rápido na audiência, ele faz check-in, nossa equipe toda tem um dash de monitoramento. Caso o nosso parceiro não chegue 40 minutos antes da audiência, isso levanta uma bandeira, nós vamos lá e vamos entrar em contato com esse parceiro. Se ele não chegar a tempo, nós temos que entrar em contato com outro parceiro, backups, para que a segurança seja dada e a audiência não seja perdida. Então, realmente um diferencial muito grande em relação ao nosso aplicativo. E a nossa abrangência, a Doc9 hoje, em termos de audiência, cálculos judiciais e serviços de protocolos, ou mesmo cópias virtuais, atende todas as comarcas do Brasil. Volto a repetir, audiências, cálculos e serviços virtuais, Brasil inteiro. Os demais serviços que eu falei aqui, que são cópias, protocolos, retiradas, enfim, região sul, sudeste e centro-oeste, toda e qualquer comarca, e no norte e nordeste, apenas as capitais. Comparando com outras opções, a Doc9, então, ela pode receber informações por planilha ou mesmo sistema e-mail. Ela consulta os processos de todos que entram para ver se podem ser realizados ou não. Tem auditoria para apurar falhas de imputação ou mesmo de realização para os nossos parceiros. Tem integração com o site do Correio para vocês saberem onde é que está a documentação caso nós enviemos o meio físico. Nós temos relatórios específicos que geram uma base de informação que é muito importante para o escritório ou para setores jurídicos gerirem as suas diligências. E, por fim, seguro de responsabilidade civil
e isenção de cobrança é muito importante. A DOC9 não cobra pelo ato não perfectibilizado. Se uma cópia não está disponível, nós não cobramos nada do deslocamento. Se uma audiência não pôde ser realizada, nós não vamos cobrar essa audiência, vamos cancelar e o custo é zero. E por fim, alguns dos nossos clientes, né? Hoje trabalhamos com as maiores empresas do Brasil de forma direta ou indireta, e dos 10 maiores escritórios da revista Análise, hoje nós atendemos 7 deles. E alguns cases rapidamente dos nossos clientes que falam tanto da nossa atenção para a realização e o cuidado na realização dos nossos atos, que falam tanto também da parte de tecnologia, da vanguarda de tecnologia, mas aliada à parte jurídica, da segurança, né? E, por fim, a forma fácil e ágil de se lidar com a nossa empresa, traduzida aqui pelo Galvão Impeta. Enfim, pessoal, a DOC9 hoje, como eu disse, é a maior empresa do Brasil a realizar esse tipo de serviço. Não queremos nos posicionar como uma empresa de tecnologia, mas sim uma empresa que usa as ferramentas mais avançadas em termos tecnológicos, agregadas à parte jurídica, que dá segurança para a realização do ato, para que os escritórios possam sair do caos, passar esse problema das diligências para a DOC9 e para que possam crescer de uma maneira exponencial, rápida, utilizando o serviço de qualidade e de segurança. Obrigado.